Meninos, vamos dar um tempo nesse negócio aí, tem muita coisa sobre vacina, mas a política está viva, 2022 chegará, se Deus quiser, né? E tem algumas coisas acontecendo aí. Vamos lá, vai lá, rapidinho. Líderes partidários e defensores da Operação Lava Jato voltam a fazer apelos ao ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, para que ele se coloque novamente como candidato à presidência, Reinaldo. Ele tem se distanciado do cenário desde que assumiu o cargo de sócio-diretor da consultoria americana Álvares e Marçal. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Moro resiste a dar sinais claros sobre as pretensões políticas, mas não descarta uma futura candidatura. Para os aliados, Moro tem se sentido desconfortável com o que chamou de deterioração dos mecanismos anticorrupção. Ai, que paladino da moralidade, que bonito. O juiz da Lava Jato, que depois foi servir ao Sérgio Moro, claro, sempre para combater a corrupção, e que agora está ganhando muito bem lá na Álvares e Marçal, que tem como cliente a Odebrecht, que foi um dos principais alvos da Lava Jato. Evidentemente, nada disso caracteriza corrupção, né? Isso demonstra que, sim, ele está muito preocupado com os nossos destinos. É a ver, né? Eu sei que ele ganha muito bem lá na Álvares e Marçal. Precisa ver, né? Ah, não, mas aí se ele for candidato, perder, ele volta a ganhar bem. Se o Brasil acha que é um bom caminho esse, né, a gente ficar entregue a esse tipo de ambição pessoal e de construção de carreira, boa sorte. Não, ele tem, inclusive, parlamentares bastante fiéis a ele. Um deles mesmo, Alessandro Vieira, nesse caso do Daniel Silveira, preferiu atacar o Supremo, demonstrando que tem um enorme senso de institucionalidade. Para falar em Moro, tem um aniversário aí. Aniversário de 1 ano, Reinaldo, daquele motim da Polícia Militar do Ceará. Lembra? Teve o caso do Cid Gomes, já faz 1 ano. E até agora ninguém foi condenado por essa greve que levou caos ao Estado. Os dados são da Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público. Na área administrativa, todos os policiais identificados estão afastados das funções e respondem a processos disciplinares. De acordo com o MP, 130 servidores foram denunciados. O movimento ilegal ocorreu entre os dias 18 de fevereiro e 2 de março em diversas cidades cearenses. Considerado um dos líderes do movimento grevista, o capitão Wagner chegou a receber apoio do ex-ministro Sérgio Moro durante a eleição municipal do ano passado, quando concorreu ao cargo de prefeito pela cidade de Fortaleza. No entanto, ele acabou sendo derrotado por Sarto Nogueira. Sim, não só. O Sérgio Moro foi lá em Fortaleza, quando o movimento estava em declínio, e recrudesceu, porque ele passou a mão na cabeça dos grevistas. Gente uniformizada, amotinada, armada, que deu um tiro, um deles deu um tiro no senador da República. E eu já disse aqui, não apoio o gesto translocado Cid Gomes de pegar um trator e não sei o quê. Agora, as pessoas estavam aquarteladas, uniformizadas e armadas. E passaram a mão na cabeça. Há um processo de... que demonstram que eles pensavam em usar a imagem do ex-presidente Lula durante o PowerPoint, o famosíssimo PowerPoint do ex-presidente Lula. O caso aconteceu em setembro de 2016. Nessas conversas reveladas pelo portal UOL, Deltan Dallagnol disse o seguinte: melhor não usarmos a imagem do Lula, mas um quadrado escrito Lula simplesmente. Ou uma imagem de pessoa como as demais do gráfico e embaixo Lula. Tá ficando show com U. Show com U. Eu gosto desse. Eu gosto de dizer, tá ficando show, uma coisa meio... isso é crime, isso é suspeição. Não, isso não é. Isso apenas demonstra uma articulação que não tem nada a ver com as funções do Ministério Público. Até porque, esta coletiva que se refere ao PowerPoint, não tratou do conteúdo da denúncia. Não tinha nada a ver com o conteúdo da denúncia, era outra coisa, né? E é preciso que ou a gente fique com o devido processo legal, ou a gente fique com a militância política. Como eu não faço militância política, né, eu escolho o devido processo legal. Lula falou sua candidatura. Vai lá. Ex-presidente Lula disse que pode voltar ao cenário eleitoral caso o Supremo Tribunal Federal declare o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos da Lava Jato. A declaração foi dada durante entrevista ao portal UOL. Segundo o petista, a possibilidade está em aberto, ainda mais se for contra o presidente Jair Bolsonaro, aspas para o ex-presidente. Para que eu seja candidato a presidente da República é preciso uma razão maior. Se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição, mas isso ainda tem tempo para decidir. Lula disse ainda que uma eventual candidatura depende dos acordos políticos em 2022, aspas. Vai depender do PT, das candidaturas dentro do partido, das alianças políticas, ele concluiu. Bom,
Se ele tiver com os direitos políticos dele recuperados, ele tem todo o direito de se candidatar. Não sei. Apenas quero dizer aqui que tem uma questão de natureza técnica. Porque tem muita gente fazendo lambança por aí. A suspeição que está em votação na segunda turma é de um HC, um habeas corpus. Não existe habeas corpus extensivo, isto é, eu dou um habeas corpus. Então, se declara a suspeição do Moro em sede de habeas corpus, no caso de um habeas corpus que diz respeito ao apartamento e, portanto, a sentença do apartamento está anulada. Ela não anula, por extensão, a sentença do sítio. Claro, eu sempre digo que eu acho. Você acha, Reinaldo, que a sentença do sítio deve ser anulada? Quem leu a sentença do sítio, se tiver o mínimo de decência, acha. Questão jurídica. Você acha que ele é inocente? Eu digo que não tem prova, é outra coisa. Sempre. É o que me interessa. Como não sou juiz de consciências, me interessa saber se a prova foi apresentada. Não foi. Mas tem a questão do copia-cola, que é um vexame. Só que isso é outra coisa. Então, sendo anulada a sentença do sítio, o Lula permanece pela legislação atual inelegível, porque já foi condenado em segunda instância no caso do sítio. É claro que se o Sérgio Moro for declarado suspeito no caso do sítio, a suspeição está presumida que eu digo do ponto de vista lógico, também no caso do sítio, que foi ele que recebeu a denúncia e ficou cuidando do processo durante um bom tempo até sair para ser ministro do Bolsonaro e assumir a Gabriela Hart. Está contaminado o processo. Mas isso terá de ser uma outra batalha e, obviamente, os petistas sabem disso. O Bolsonaro está se encontrando aí para falar hoje ainda, né, para tentar falar de auxílio emergencial, porque a coisa não está muito boa, não. Não está muito boa. A avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro atingiu o pior índice desde junho do ano passado, a mais baixa em 8 meses. Foi de 41% para 48%. O índice dos que classificam o trabalho do presidente como ruim ou péssimo, uma alta de 7 pontos em 15 dias, Reinaldo. Os que avaliam o mandato presidencial como bom ou ótimo agora são 31, eram 33. A pesquisa Poder Data Band, em parceria aqui com a Band, falei Poder Data Band, Poder Data em parceria com a Band, peraí que deu um salto aqui, contabilizou a avaliação do governo também. O resultado ficou estável, os que desaprovam passaram de 48 para 49, os que aprovam de 40 para 43, Reinaldo. Claro que o índice não é bom e nós vemos que está intimamente ligada à questão do auxílio emergencial. Essa variação se dá mais entre os pobres, quer dizer, a variação, né? Mas, historicamente, o apoio ao Bolsonaro caiu muito nas classes médias, com um pouquinho mais de escolarização, e subiu entre os pobres. Né? Houve uma mudança ali dele de base social. De qualquer modo, é ruim. Né? De qualquer modo, é ruim. E aí vamos ver o que a volta do auxílio emergencial vai fazer pelo presidente. Não obstante, dada a fragmentação do cenário, hoje, muito provavelmente, Bolsonaro estaria num segundo turno. Vai depender muito do que aconteça do lado de lá. Né?